Bom, então finalizando a aula de hoje, vamos entrar na última categoria, então, que é a integração da vegetação na construção. A gente também chama ela de paisagismo produtivo, que é então uma forma da gente fazer um paisagismo e a gente conseguir produzir coisas nesse nosso paisagismo, né? Então vamos falar primeiro do que são os benefícios que a vegetação elas podem trazer para a gente nas cidades, principalmente. Então a vegetação ela reduz as ilhas de calor, esse fenômeno que acontece nas grandes cidades de que o concreto, as pedras, eles vão aquecendo tanto e a camada de poluição que fica em cima da cidade, ela não deixa com que esse calor saia, então acaba se criando toda uma bolha de calor. E as plantas, então, elas ajudam a que o ambiente não esquente tanto, né, por causa da inércia térmica das plantas. Outro benefício é a absorção de ruídos. As pedras, o concreto também, ele acaba refletindo muito e reverberando o ruído de ônibus, de sirenes e tantos outros barulhos que a gente tem na construção. Então as plantas, elas têm essa capacidade, assim como a terra, de absorver o ruído da cidade, né? Outro benefício que a gente tem com as plantas é que a gente, dá até para ouvir uns passarinhos aqui. Quando a gente está no meio de um ambiente que tem bastante planta, a gente consegue promover a biodiversidade do local. A gente traz de volta para as cidades, então, os passarinhos, os insetos, toda a biodiversidade para conseguir então que esse ambiente ele fique aí sustentável, né? Que ele fique para as próximas gerações o que a gente tem. Então a gente consegue ajudar a promover e não afastar a biodiversidade. As plantas elas têm a capacidade de fotossíntese, né? É assim que elas sobrevivem, retirando o gás carbônico da atmosfera. Então as plantas elas ajudam a melhorar a qualidade do nosso ar. As plantas também, elas possibilitam que a gente cultive dentro das cidades, né? Então, no momento, você pode ter mais contato com o seu alimento. Isso vai trazer com que você tenha uma maior sensação de pertencimento com esse alimento, você consiga entender da onde ele vem, né? As crianças principalmente hoje que costumam só encontrar os produtos no supermercado ou embalados, nunca viram, não tiraram uma cenoura da terra para saber como que ela é de verdade. Então você acaba sendo uma forma de educação ambiental também quando você está plantando dentro das cidades. E claramente você vai conseguir ter um controle maior da quantidade de veneno que vai ser colocada, né? Hoje quando a gente consome um alimento, a gente não sabe quanto de veneno foi gasto com isso. E aí quando você tem o seu próprio cultivo, você, claro, vai fazer uma adubação orgânica para que você não esteja consumindo esses venenos. A horta urbana também ela facilita todo o processo de distribuição e de transporte dos alimentos. Então, por mais que um alimento seja orgânico, mas ele vem de outro estado ou outra cidade, todo esse transporte acaba sendo um impacto ambiental de poluição e de consumo que esse alimento que você vai consumir ele vai estar causando, né? Então, quando você tem a horta próxima, a horta urbana, você consegue eliminar isso. As hortas também, elas são uma alternativa econômica para diversas comunidades, porque o alimento também está cada vez mais caro e o alimento ele nasce, né? Você pode jogar sementes em alguma jardineira que você tiver e o seu próprio alimento é possível que você tenha ele aí disponível. As vegetações na cidade como um todo também, elas ajudam a criar ambientes de convívio.
que, enfim, a gente cada vez mais anda numa rua que é cheia de muros, cheio de seguranças e em locais que você não consegue nem sentar num lugar. Isso causa uma falta de pertencimento sua com a cidade e sua com os seus vizinhos. No momento que você tem uma horta comunitária ou um parque, você promove um local que é um local de convívio, é um local onde você pode conversar e encontrar outras pessoas também. E no geral, né, você vai causar com as plantas essa integração que você então vive sempre olhando nas cidades, né? Você sempre está olhando com grandes construções e coisas que não são naturais, e o computador e o celular, coisas que têm uma velocidade que não é a nossa velocidade humana. Então a gente sempre acaba se sentindo com uma ansiedade, com uma pressão de que as coisas não estão acontecendo tão rápidas como a gente gostaria, mas no momento que a gente consegue ver o crescimento das plantas, a gente se identifica mais com esse ciclo natural. A gente também consegue analisar melhor o poder do clima com a gente, né? A gente vê quando vai chover, quando está muito sol, quando é uma época que está muito frio, quando é uma época que está muito seco. Então você acaba vivendo melhor mesmo quando você tem as plantas por perto. Aí existem várias formas da gente conseguir integrar essa vegetação, né? É sempre importante a gente planejar isso na construção de forma com que a gente esteja trabalhando a inércia térmica desses materiais, a capacidade de evapotranspiração dessas plantas e a capacidade de resfriar então o ar. Essas plantas elas conseguem deixar o ar mais confortável, então a gente vai fazendo o planejamento bioclimático, um bom posicionamento dessas plantas, e aí essas plantas elas podem estar desde no próprio solo, né? Se você tiver uma área permeável no seu local. Aliás, outro benefício das plantas é que elas absorvem água, né? E então o problema das enchentes nas grandes cidades ele é muito grande porque está tudo impermeabilizado e essa água vai correndo, vai indo embora. Então, com as plantas a gente consegue retardar esse processo da água chegar até os córregos e acabar alagando. Você está criando áreas permeáveis, né? Então, bom, as plantas você pode colocá-las desde do seu próprio solo e você pode inserir elas na arquitetura. Existem aí diversas formas. Por exemplo, o telhado verde. Telhado verde é um nome que se dá a uma cobertura ajardinada que é colocada em cima dessa construção. Ela pode ser construída em cima de uma laje ou ela pode também ser feita em cima de um telhado. É sempre bom lembrar também que para você fazer essa implantação de um telhado verde na sua cobertura, você tem que previamente analisar o seu projeto estrutural, calcular a carga desse tipo de vegetação que você vai colocar e aí ver se aguenta. Existem diversos tipos de sistema de telhado verde, desde sistemas mais leves a sistemas mais pesados. E desde sistemas prontos a sistemas que você pode fazer no próprio local. Então a gente tem, por exemplo, o sistema mais básico, que é você criar uma camada, primeiro, né, você está numa laje que já está impermeabilizada, você cria uma camada de argila expandida, essa argila expandida ela vai servir como um canal de drenagem, é por ali que a água ela vai conseguir correr, porque muito do problema do telhado verde é o que muita gente tem medo de infiltração com telhado verde, mas por quê? Porque quando tem uma cobertura e de repente começou natural, a gente está numa biodiversidade muito grande, né? Então muitas coberturas no Brasil, que são lajes todas impermeabilizadas, lajes técnicas, muitas vezes começam a crescer plantas nessa laje. E o que acontece? A planta ela consome essa manta asfáltica que é colocada na impermeabilização. E isso acaba com que causa diversos tipos de infiltração e problemas
problemas para essa construção, mas isso porque isso aconteceu de uma forma natural e não foi pensado antes, porque o que acontece na verdade é que a cobertura jardinada, o telhado verde, teto jardim, tem muitas nomenclaturas também para falar sobre isso, mas ele acaba protegendo a impermeabilização, porque a impermeabilização, quando ela fica sofrendo com a variação térmica, com o sol, com a chuva, com o frio, com o calor, ela acaba rachando, ela acaba abrindo, né? E a vida útil dela fica bastante mais reduzida. Quando você faz uma cobertura jardinada, você vai estar protegendo essa manta dela estar sofrendo essa variação de temperatura tão grande embaixo. Então, bom, primeiro você faz essa camada de drenagem. Você coloca a manta asfáltica, você faz uma camada de proteção mecânica para que as raízes não peguem a sua manta asfáltica. Aí você coloca uma camada de drenagem, que pode ser de argila expandida, pode ser de brita ou outros materiais que permitam com que a água corra de uma maneira mais fácil e ela não cause um sobrepeso na sua estrutura, porque se isso começa a alagar, a água ela é muito pesada, então se de repente você alaga isso tudo e não dá o escoamento certo para essa água que você tem lá em cima, você pode, enfim, danificar toda a estrutura da sua construção. Então você coloca essa camada de argila expandida, em cima da argila expandida você pode colocar uma manta geotêxtil. A manta geotêxtil é também muito conhecida pela marca, que chama Bidin, que você faz então com que o solo que você colocar em cima dessa manta geotêxtil, ele não vaze junto com a água para essa camada de drenagem aí para as águas pluviais. Esse solo ele fica contido, só passa água e não passa solo. Então, em cima dessa manta geotêxtil, aí sim você coloca o substrato e aí você planta a vegetação que você quiser em cima, né? Dependendo do tipo de espessura, da dimensão da espessura do seu telhado verde, você vai poder plantar um tipo ou outro de vegetação. Tem alguns equipamentos que são como essas bandejas plásticas, que elas fazem então já esses módulos de telhado verde, em que embaixo é uma trama alveolar, que ela então deixa passar água, você não precisa fazer a camada de drenagem quando você for implantar esse sistema. E em cima dele já tem a manta geotêxtil. Esses copinhos que ficam, eles também ajudam a reter um pouco da água. E enfim, em cima você coloca o substrato. Eles têm assim menos de 10, aproximadamente 10 centímetros de altura, o que faz com que cresça espécies, não cresça árvores, né? Não cresça muitos arbustos muito grandes. Você vai conseguir cultivar aí gramíneas, né? Grama ou outras espécies de forração, para ser uma coisa mais leve. Se você tem a possibilidade de fazer uma estrutura maior, a sua estrutura aguenta, você pode plantar árvores na sua cobertura, como as que tem na Prefeitura de São Paulo. É um edifício que a cobertura dele tem várias árvores. Por quê? Porque o telhado verde deles tem uma altura legal de solo que dá estabilidade para se desenvolver. Claro que tem outros tipos de árvore que crescem sem tanto solo, mas normalmente você precisa ter uma altura maior para poder plantar árvores, né, e analisar a sua estrutura. Existem tipos de telhado verde também que não utilizam substrato. As raízes das plantas, elas vão se desenvolvendo se amarrando em alguns outros cascas de árvore que você pode deixar ali. Então você consegue criar essa camada de vegetação bastante leve, sem o uso de solo. No telhado, existem equipamentos aí já prontos que são rolos, bobinas de plástico alveolar com a manta geotêxtil em cima, em que você cria então nos próprios telhados de cerâmica, você consegue fazer uma cobertura jardinada. Você não pode pisar lá em cima, né? Porque claro, o seu peso pode acabar quebrando as telhas, você precisa calcular as telhas e essa estrutura, mas se você fizer essa camada fininha de vegetação, pelo menos você já consegue todos os benefícios térmicos, ou seja, a sua telha não vai esquentar tanto e nem vai esfriar tanto
O sol ele vai bater primeiro na vegetação e vai aquecer ali, isso vai ventilar, então você consegue ter um ambiente bem mais fresquinho dentro. Então, telhado verde você pode fazer sob medida, você pode utilizar bandejas plásticas, você pode utilizar bobinas já feitas, você pode fazer ele sem o próprio solo. Enfim, uma grande variedade de cobertura verde que você pode aplicar. E a cobertura verde hoje em São Paulo, um lugar de uma alta especulação imobiliária, ela tem sido muito interessante para quem está pensando no investimento também da sua construção. Além de, claro, você está valorizando o imóvel por ser um imóvel mais confortável e que ele está ajudando a melhorar a qualidade do ar como um todo, você com a sua cobertura verde, você cria uma nova área privativa na sua casa, e essa área ela não é contabilizada na prefeitura em muitos casos, né? Aí varia de caso a caso, mas muitas vezes você faz uma cobertura jardinada, então isso você acaba criando uma nova área privativa na sua construção. O que antes era uma laje técnica, agora você pode transformar isso em agradáveis terraços que você pode usufruir ali com a sua família e ter em cima um mirante na sua construção. A vegetação a gente pode utilizar ela nas paredes da construção também. Isso a gente dá o nome de jardim vertical ou de parede verde também. E aí, como o telhado verde, tem várias formas da gente utilizar a parede verde, né? Existem aí elementos que são elementos com essa própria manta geotêxtil, dá para você fazer bolsas e colocar essas bolsas na parede, dá para você utilizar o plástico e fazer bolsas de plástico flexível, existem outros de plástico rígido também, que são como blocos. Como blocos tem também blocos de concreto, em que você então vai assentando um bloco de concreto em cima de outro bloco, assim como uma parede convencional, mas esses blocos eles têm algumas abas que permitem você inserir o substrato e que essas espécies sejam cultivadas aí. Você tem também o bloco cerâmico, que é como também o bloco de construção cerâmico, mas ele tem aí essas abas que vão permitindo você fazer o cultivo. Então essas são variadas formas que você tem de fazer a sua parede verde. Ela vai trazer também todos os benefícios, conforto térmico, acústico, melhora a qualidade do ar, promove a biodiversidade, pode ser um lugar de cultivo de alimentos orgânicos. Aliás, as plantas também, outro benefício das plantas, as plantas, né, a gente vive com elas, elas são nossos parceiros vivos nessa aventura aqui na Terra. Então, as plantas, elas também de benefício, elas podem receber o nosso resíduo orgânico, porque se a gente vai gerar aquele processo, aquele material orgânico que ele pode vir do nosso tratamento de esgoto, ele pode vir da nossa compostagem de resíduos orgânicos, esse humus de minhoca, que então ele precisa ser destinado a algum lugar. Então a vegetação ela vai conseguir ajudar a gente a fechar todo esse ciclo, também sendo um destino da matéria orgânica que a gente estiver gerando nos processos de compostagem. Além do telhado verde e da parede verde, a gente pode também instalar canteiros de horta, como esses que a gente tem aqui atrás. Você então, né, são jardineiras que você pode cultivar o seu alimento. Aí a gente pode falar de diferentes sistemas de irrigação que a gente tem. A gente tem, primeiro a irrigação manual, né, que você vai lá com uma mangueira, quando você sentir que o solo tá seco, você vai lá e rega. Sempre importante regar em horas que não tiver muito sol. Você pode colocar um timer, que é um aparelho, né, que já bastante comum, bastante barato, custa a partir de uns R$200, você coloca isso logo depois da saída da torneira, você coloca um timer em que nele você regula quanto tempo você quer de irrigação, qual a força dessa irrigação que você quer. Então, você liga ele e você fala, olha, eu quero que todo dia de manhã esse timer ligue e fique 10 minutos ligado. Então, enfim, você faz essa irrigação automatizada. A hora que sair desse timer, ele vai num tubinho, e aí para você despejar essa água nas plantas, tem duas formas principalmente. Uma que é o gotejamento, em que então vai saindo gotinha em gotinha na água, e outro que são os aspersores, que você então coloca coisas que ficam como um jatinho de água assim.
Outras são aqueles splinters também, que são colocados em gramas, que a gente vê que eles ficam girando assim, conseguem então atender uma área maior, normalmente utilizado para gramados. Outro sistema de irrigação que a gente tem é a subirrigação. Então significa que essa irrigação ela vem de baixo. E como que ela sobe? E é por um processo de capilaridade. Quando você coloca um material que ele é um material seco, por exemplo, a argila expandida, você coloca uma lâmina da água embaixo, você faz um ponto com argila expandida. Essa argila expandida, por ser um material inerte, ela está absorvendo a água naturalmente. Então a água sim, ela sobe naturalmente, sem eletricidade, ela sobe e ela vai umidificando todo o seu sistema. A grande vantagem disso é que o sistema ele se mantém úmido e a umidade é sempre o ideal para a planta. Ela não pode nem estar muito encharcada e nem estar muito seca. Então o sistema de subirrigação, como dessas jardineiras aqui atrás, eles conseguem manter o solo sempre úmido. Faz com que você então não precise tanto saber como regar as suas plantas, porque as plantas elas estão se auto-irrigando. Isso evita bastante desperdício também, porque quando a água está caindo num canteiro convencional, a água vai sendo desperdiçada. Muita dessa água da irrigação acaba sendo infiltrada no solo. Quando você tem um sistema assim fechado de subirrigação, como dessas hortas ou do telhado verde que a gente tem aqui, ela ela fica lá armazenada. Ela não vaza, então você consegue utilizar aí cerca de 80% do que você utilizaria num cultivo convencional. Então, bom, esse é o sistema de subirrigação. Outro sistema que a gente tem é o cultivo que ele é feito sem solo, mas com água. As plantas elas ficam boiando na água. Nessa água você vai colocando nutrientes nessa água e esses nutrientes que vão abastecendo as plantas, né? Isso a gente chama de hidroponia. A hidroponia, então, ela acaba que você precisa ficar sempre jogando nutrientes nela. Então, o que desenvolveram? Desenvolveram um sistema muito interessante que é a aquaponia, onde você junta os conhecimentos da hidroponia com o da piscicultura, que é o cultivo de peixes em tanques, né? Então, quando você faz uma produção de peixes em tanques, um viveiro, né? Você acaba que tem que fazer muitas filtragens dessa água que está sendo gerada ali por conta das fezes dos peixes. E aí, quando você liga isso num sistema de hidroponia, você fecha esse ciclo, porque justamente essas fezes os excrementos dos peixes, eles vão entrar e vão nutrir as plantas. E ao mesmo tempo, então, as plantas elas vão filtrar a água do peixe que vai voltar para ele. Então, são sistemas que você consegue ter a produção de vegetais e também fazer o cultivo do peixe. Aí quando você for pensar então no seu jardim, é importante você pensar na iluminação. Tem plantas que gostam de muito sol, plantas que a gente diz que é meia sombra, porque é meio sol, meia sombra, e outras que ficam na sombra. Na maioria dos vegetais, da alimentação, a gente precisa pelo menos de umas 3 horas de sol para que essas plantas possam se desenvolver. E se você está num local que é coberto, você pode também desenvolver um sistema de iluminação artificial. São lâmpadas que você coloca elas em cima da vegetação, ela sempre tem que ficar em alguma distância específica da vegetação, dependendo da lâmpada e dependendo da vegetação e do estágio de desenvolvimento dessa vegetação, ela sempre tem que estar numa distância, né? Então não basta você fazer o sistema, porque a planta vai crescer e ela pode queimar. Então você tem que ser um sistema de iluminação que você consiga regular a altura dele. Esse sistema, ele vai assim, são lâmpadas de LED que elas vão fazendo luzes azuis e luzes vermelhas num sistema que faz então a emissão dos raios UVs, que são o que a planta precisa para se desenvolver. Então você pode criar todo um sistema indoor, que a gente chama, que ele é fechado, né, coberto, através da iluminação artificial.